Então, nós estamos aqui com a nosso farol, que é a professora doutora Michiko Cano. Muito obrigada. Hoje é dia 8 de julho. Eu tenho dito que é de 1920, porque quem sabe já perdeu a noção do tempo, né? Já perdemos, né? A professora Michiko é professora de História da Arte da Ásia na Unifesp, é arquiteta, curadora de várias exposições, e foi assessora cultural da Fundação Japão, e foi lá que a gente se conheceu, né? Quando nós íamos fazer workshops e frequentávamos bastante a Fundação Japão, sempre a gente cruzava com você. E você, muitas vezes, estava junto desses artistas, né? Do Yoshito Ono, de vários artistas, e fazia essa conversa das oficinas dele, era uma mediação. E eu ficava muito impressionada, porque você entendia muito a linguagem da dança. Né? A gente falava, nossa, ela entende, deve ser bailarina, né? E né, Michiko? E né? Você também dança artística, dança, é assim que chama? Dança artística? Não, é dança esportiva. Esportiva, desculpa. Isso. Então, nós estamos fazendo esses encontros, Michiko, porque nós queremos que as pessoas conheçam os atores e as pessoas que nos acompanham, nos ajudam, né, nos orientam de uma maneira informal também, porque os atores eles estão no palco, né? Mas você, o Toshi Sensei, várias outras pessoas com as quais a gente vai conversar, eles aparecem ali na ficha técnica, né? A orientação, professora Michiko Cano. Não, então a gente pode conversar informalmente, né? E aí... Eu acho que esse tema da tradução é muito bonito, né? Porque a Michiko, quando traduzia a fala desses artistas para o público, né? Traduzia de uma forma poética e rica, né? E cheia de sentidos e de imagens. Como é essa coisa da tradução, né, Michiko? De transferir poeticamente uma coisa que estão falando, um artista está falando para que um outro artista entenda e compreenda. Olha, Ederson, eu sempre achei uma dificuldade muito grande para traduzir. Então, o que eu sempre fazia? Quando eu ia traduzir um artista, um professor, eu lia muito, mas muito, para poder um pouco incorporar o espírito, a alma desse artista, para poder, então, tentar traduzir o mais próximo possível, porque a gente sabe que toda tradução é uma traição, né? Uhum. Então, o meu nome é Michiko, mas se escreve Michiko, porque a transcrição é por meio... Eu sou japonesa, vim para cá com 8 anos, então, quando se faz a transcrição, transcreve-se CHI com o som de ti. Então, eu sempre falo para os meus alunos também, olha, toda tradução é uma traição. Mas a gente tenta passar se a gente conseguir passar a alma da coisa, ou pelo menos eu como intérprete, né, fazer interpretação, eu tentava passar a alma, quer dizer, eu tentava me colocar no lugar dele, desenvolver uma coisa afetiva. É muito difícil assim. Para mim não funcionava uma coisa técnica. Bom, você senta aqui e ele vai falar e você... Não, eu tenho que conviver um pouco com ele antes, né? Porque a Fundação Japão me permitia isso, né? Então eu ficava encarregada, acompanhava ele até o momento de ele dar palestra ou ele dar workshop, etc. Eu já tinha incorporado um pouco do que eu chamo de alma, né?
que, na verdade, o Heidegger, ele tem um livro chamado A Caminho da Linguagem, e ele conversa com um professor japonês, e ele diz assim, ele fala sobre a dificuldade de traduzir. E a dificuldade aumenta quando a coisa é estética. Né? Então, Tá. quando se refere à estética. Então, ele diz assim, o que a gente pode fazer são acenos, sabe? É você ir circundando com acenos, porque o que ele é literalmente, a gente não consegue transmitir, mesmo porque a palavra, toda palavra, ela tem um contexto para ser compreendida, não é? Por exemplo, dança, a gente tem duas palavras, tem o danço, né, que é dança propriamente dita, e odori. Odori é uma dança mais tradicional. Por exemplo, eu tenho Bon Odori, que é uma dança festiva, não é? Que as pessoas dançam nas festas de verão, que aqui no Brasil as pessoas da Associação de Províncias dançam, ou no Kabuki a gente tem o Odori. Então, agora, significa dança, as duas coisas significam dança. Só que o Odori tem todo um contexto tradicional, histórico por trás, e a palavra danço, que é a tradução do dance, então você tem um outro contexto que é uma coisa, a gente sabe que é uma coisa mais moderna para a contemporânea. Então, a palavra, ela tem um background, né? Ela tem todo ela estabelece uma relação com uma série de fatores sociais, históricos, culturais, que realmente eu acho assim, o trabalho de tradução, de certo modo, uma traição, né? E a gente faz o máximo para poder estar transmitindo o melhor possível. Né? Porque quando a gente vê uma coisa, a gente sempre tem um olhar, uma lente que é nossa. Né? O brasileiro tem uma lente brasileira, não dá para, de cara, ver as coisas como japonês. Mesmo eu que nasci no Japão, mas eu cresci aqui no Brasil, eu tenho uma lente que seja híbrida, mas que é muito diferente de um japonês do Japão. Então, eu acho que, mas é justamente essa lente que vai trazer algo mais rico, mais inovador, né? É assim que eu acredito. Mas saiba, Michiko, que esses seus acenos, né, tocaram e tocam muitos artistas, né? Esse aceno como uma forma de tradução e de transcrição da alma do artista tocou muita gente, tocou a nossa companhia, né, Mirtz? Nossa, acho que a mais... Eu estou tentando fazer uma linha do tempo, mas eu já me perdi, porque a companhia tem 21 anos, mas eu acho que nós temos essa proximidade há mais de 10 anos, né? Porque só com o Toshi nós temos... Muito mais, porque eu já saí da Fundação Japão mais de 10 anos. Eu estou na universidade mais de 10 anos. Então, olha só, mais de 10 anos mesmo. E quando nós ficamos mais próximos, né, e que um dos objetos de estudo é o elemento cultural mar, né, e que você aí publica esse livro, e a gente aí foi um mundo. Olha, né, a situação do livro, como é que está? De referência, que ele está com as folhas caindo, inclusive, e você escreve para a gente as seguintes palavras, que a arte do entre-espaço
do trajeto seja constante na dança e na vida. E o que a gente ficou feliz é que você também faz parte desse trajeto e ficou constante na nossa história, né? Na história da companhia e na história da nossa vida. Então, a gente é muito agradecido, né? E você também é a mediadora de vários grupos de estudos e a gente faz parte de um deles hoje, né? O que nos ajuda tremendamente, porque os elementos culturais japoneses são muito difíceis, e ali é um encontro de pessoas que você reúne maravilhosas, tem artistas, tem pessoas oriundas da universidade com suas teses. Então, para nós é também um lugar de muito aprendizado, de convívio muito bom. A Né? Michiko tem essa capacidade de criar também ligações, né? Acho que o mar, como esse elemento de conexão, né, é muito forte, né? O grupo, ele tem essa característica, e você tem essa característica também, Michiko, de conectar as pessoas, né? Fala um pouquinho do grupo e do teu objetivo de ligar as pessoas que estudam academicamente, né, a cultura japonesa, e artistas que, como nós, não somos acadêmicos, né? Então, o grupo tem essa característica de unir, de conectar prática e pensamento e não separar um do outro, né? Como que é essa história? Quando eu descobri que eu trabalho melhor quando eu tenho uma relação afetiva, quando eu desenvolvo uma relação afetiva com as pessoas, tudo fica mais gostoso, porque o trabalho acaba não sendo trabalho, né? E que o que mais me importa é essa... Porque, olha, eu perdi meu pai muito cedo. Eu tive... há 11 anos atrás, eu tinha uma doença que eu quase morri. E eu falei, bom, quando a gente se encontra nessa situação, a gente pensa assim, poxa, se eu for morrer daqui a 6 meses, eu tinha um tumor, e o que eu fiz nessa vida? Né? O que será dessa vida? Que vai durar, sei lá, de repente, mais 3 meses, mais 6 meses, mais um ano. Quando a gente se encontra nessa situação, que era uma possibilidade, graças a Deus, o tumor era benigno, então não aconteceu nada, mas quando a gente se vê nessa situação, a gente fala, o que a gente pode deixar, o que eu fiz nessa vida, o que eu deixei nessa vida? Olha, aí eu vi que o que mais me importava eram as relações afetivas que eu criei. E que se eu fiquei viva, se eu sobrevivi a isso, eu tinha uma certa missão. Uhum. Uma certa missão na vida. Deus me deixou, né? Eu não sou religiosa, mas eu acredito muito que exista uma força maior e que isso me fez com que eu sobrevivesse, porque eu tinha alguma coisa a fazer nessa vida. E foi num curso de extensão da USP, porque desde a minha época da Fundação Japão eu queria estudar mais, porque foi uma coisa muito, muito interessante, porque tinha um amigo meu que falou, nossa, esse seu trabalho da Fundação Japão está te deixando muito snob. Né? A Fundação Japão era uma instituição que oferecia bolsa, oferecia uma certa quantia para desenvolvimento de projetos. Então, a gente se encontra mais no lugar do doador. E talvez isso faça com que a gente
seja mais snob mesmo, né? E a Fundação Japão, naquela época, no início, quando eu entrei, era uma instituição que ainda tinha muita verba, a gente tinha a possibilidade de fazer muitas coisas, enfim. Aí eu falei, bom, então deixa eu começar a me sentir um pouco nada. Eu falei, deixa eu começar a estudar, né? Porque eu tinha me formado, criado meus filhos. Falei, eu sempre gostei de estudar, deixa eu voltar a estudar. E quando eu fui estudar filosofia ou semiótica persiana, que eu fiz comunicação e semiótica, realmente eu me senti um nada, né? Eu falei, nossa, eu não entendo nada disso. Aí eu me senti um zero à esquerda. Eu falei, talvez seja isso que eu estou precisando. E aí fui, fiquei de ouvinte durante uns 3 anos, porque eu tinha o meu trabalho, eu não tinha tanta certeza se eu queria fazer o mestrado, até que um professor me falou, olha, Mitico, eu acho que eu estou cansado de você, vê se você se matricula, não? Eu falei, aí eu me matriculei, fiz o mestrado, depois peguei o gosto, né? Porque a gente pega o gosto do conhecimento, o prazer do conhecimento, de desenvolver o conhecimento. Sim. E fui dar um curso de extensão na USP. E aí os alunos, após o curso, falaram, olha, Mitico, por que a gente não pode continuar? E foi assim que a gente deu continuidade num ambiente muito informal. Falei, bom, se for grupo de estudo, tudo bem, só que a gente estuda todo mundo junto, não é aula. Não, tudo bem, a gente precisa ter... Ok. E foi assim que já faz uns 8 anos que a gente tem esse grupo, e a BASSE é uma das pioneiras, né? Curso de extensão. E aí eu peguei o gosto de desenvolver uma relação afetiva e, ao mesmo tempo, de dividir, não só dividir conhecimento, mas de ganhar conhecimento, né? Porque eu acho que o grupo de estudo é uma aula, né? É uma aula compartilhada, em que o professor, lógico, eu coordeno, mas os professores, eles fazem um tipo de rodízio, né? Tem uma hora que vocês estão falando sobre um assunto e tem depois, numa outra reunião, a outra pessoa fala sobre muito o grupo que a gente tem. E eu sempre achei que o conhecimento, talvez porque eu tenha começado a entrar no mestrado tarde, mas que o conhecimento não tem idade, não tem... não tem... Qualquer pessoa pode ter acesso ao conhecimento, caso a pessoa queira, né? Eu já dei aula na Fundação Mokichi Okada, em que me deixou muito feliz quando a pessoa falava assim, Mitico, agora eu entendi os meus pais. Agora que você deu uma aula sobre a cultura japonesa, eu começo a entender meus pais, pessoas de origem japonesa. Então, foi nesses comentários, sempre os comentários dos alunos me dão uma energia e uma força para poder continuar, não é? E mesmo hoje, eu acho que o grupo de estudo, nessa pandemia, os meus alunos da graduação falaram, nossa, eu estava tão deprimida, mas com o grupo de estudo eu estou melhor. Eu falei, olha, sabe de uma coisa? Não é só vocês, não, eu também. Né? Porque por eu ter os grupos, né? Eu tenho hoje 3 grupos, é por ter esses grupos e manter essa vida social, apesar de distante, ativa,
é que a gente se sente mais ativa, próximos, né? Também. próximos, desafiados, né? A pensar. Para a gente é um desafio muito grande, porque apesar da gente ter essa paixão, né, pelo Japão, pela estética, pelas práticas, pelos elementos que revelam tantas. Atrás de 2 palavras, wabi-sabi, a gente ficou meses estudando, e aquilo vai revelando em todos os aspectos, na culinária, no cinema, nas artes plásticas. É muito saboroso, né? É um estudo muito saboroso. E sempre que eu saio de um encontro, eu tenho essa sensação de que eu não sei nada, né? Eu acessei esta ideia, mas atrás dela vieram mais 50 termos, ideias, elementos que eu não sei, eu não sabia. E esse eu não sabia, ele não tem fim, porque eu acho que nós estamos nas quimiocais faz 3 anos para mais já, né? E não tem fim. Então, é muito do nosso grupo, porque realmente, como o Ederson disse, ele é heterogêneo. Tem artistas visuais, tem artistas da área performática, tem artista da área da moda, tem artistas plásticos, cinema, tem cinema, tem os mestrandos, os mestres, os doutorandos, os doutores, né? Então, e participações internacionais também. Então, eu tenho o maior carinho pelo grupo e ninguém se sentir, espero que não, diminuído porque não é um acadêmico, sabe? Porque eu acho que o conhecimento, ele é para todos mesmo, todos têm direito ao conhecimento. Eu fico super feliz que os artistas também estejam dentro desse grupo, porque os artistas têm muito a contribuir, né? Porque existe uma sensibilidade ímpar, primeiro, e segundo, existe uma questão da prática. Por exemplo, eu estudei o MA, né? O Amirtes mostrou o livro, mas eu não tenho a parte prática. A única prática que eu tenho é a meditação que eu fiz, que eu sempre associo a MA. Mas também, por exemplo, quando eu vi o vídeo de vocês, essa última apresentação da Garça em casa, não é? Que começa por um corredor vazio, foi muito interessante, porque semana passada, não, foi essa semana, foi segunda-feira, a gente, com outro grupo de graduandos da Unifesp, a gente discutiu sobre pai e filha. É um filme do Yasujiro Ozu, né, o aclamado cineasta que influenciou diretores de um modo global. E ele utiliza muito esse ambiente corredor, vazio. E, principalmente, esse corredor vazio, existe um corredor que ele utiliza quando o personagem está triste. Então, ele focaliza o corredor vazio para reverberar esse sentimento de tristeza do personagem. Acontece sempre depois de uma cena em que a filha está triste ou o pai está triste porque vai ter que casar a filha.
Entendi. Então, que o corredor é um espaço intermediário, né? Um espaço. E vocês começam justamente o filme por um corredor intermediário, por um espaço vazio, né? Então, eu me lembrei muito do filme Pai e Filha, do Oso, se vocês tiverem oportunidade, a Fundação Clóvis Salgado está disponibilizando esse filme. Deem uma olhada. Vou olhar, obrigada, Mitico. O Léo foi muito feliz, né, nessa escolha do espaço. Sim. Porque a gente, inclusive, combinou, eu e o Ederson, de não irmos para o estúdio, porque a gente poderia descer, né, só um andar, que a gente mora no mesmo lugar, mas a gente quis também manter os espaços pequenos, todos, né, menos a Fanny, que ela mora no sítio, e então para também trazer esse estado de uma certa solidão, de uma incerteza, da falta que a gente sente uns dos outros, né? Essa criação, né, só para contextualizar, ela foi feita cada um em sua casa, né, e através de uma inspiração de um vídeo que a gente viu do Ryuji Sakamoto, uma obra que ele fez também na pandemia e que nos tocou muito, né? Então, partindo dessa inspiração, cada um criou um pequeno trecho, né, que compõe essa obra que a gente está disponibilizando pelo YouTube. Mas eu ia fazer uma pergunta, Mitico, sobre essa relação do mar com a dança, né? E com o corpo. Porque como você percebe, você visualiza isso, né? Um elemento cultural que você teorizou e colocou ele num livro, ele transformado em gesto, em corpo, em imagens. Como isso te toca, né? Como você elabora o estético virando ou tornando através do estético a espacialidade má, né? Criando espacialidades a partir de uma dança, a partir de um filme, a partir de uma pintura. Poucas pessoas que fora do universo artístico conhecem esse elemento, né? Falar um pouquinho sobre ele e do diálogo dele com as artes. Tá. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, você estava explicando o vídeo. Eu queria dizer que tem um aspecto muito interessante, que é a inserção de formigas, né? Formigas, terra, planta, que eu acho que tem muito a ver com esse momento pandêmico, em que a gente está tendo uma consciência de uma visão muito antropocêntrica do mundo que a gente desenvolveu por séculos. E que agora a gente está tomando consciência de que a gente tem que pensar provavelmente de uma outra maneira, incluindo os insetos, os animais, as plantas, pensar nessa relação, o mundo, a Terra, nessa relação da Terra com os seres vivos, de uma maneira genérica, porque a gente vê que a gente lê através de livros que falam sobre esse assunto, de que realmente a gente é um ser vivo totalmente dependente de outros seres vivos, que seríamos nós sem as plantas, né? A gente não teria nem a roupa, nem o papel para a gente escrever, muito menos oxigênio para a gente viver. E então eu acho que essa nossa consciência que a gente está desenvolvendo ou deveria desenvolver em relação ao pensamento mais descentralizado tem tudo a ver com esse vídeo dança que vocês
produziram, que é a inserção da terra, das formigas, das folhas, não é? Que eu achei super condizente com essa fase de pandemia. Bom, inclusive, só você mais uma vez nos ilumina, né? Você nos presenteou com esse livro e ele é fantástico. Ele tem frases aqui, dizeres e ideias que ele vai desenvolvendo que para mim está absurdamente relacionado, inclusive com o Guttô, né, com os conceitos de profundidade, conceitos, elementos, né, e que a gente tem sempre visto com você, Mítico, que uma palavra, né, um elemento cultural, ele nunca é banal, ele nunca existe assim, ele é muito profundo. E para você acessar, você tem que ter esse trabalho, não só físico, como também intelectual mesmo, de refletir, de filosofar sobre isso, de parar, de se deter. E esse livro, muito obrigada, é fantástico. E aí, em relação, você me lembrou, ainda voltando às interpretações, das interpretações que eu fazia com o Kazuo Ono, com o Yoshito Ono, com Akira Kasai, com Nin Tanaka, enfim, vários artistas de Butô. Eu acho que eu danço, mas a minha dança ela é mais regrada, né? Eu fiz balé por um bom tempo, fiz um pouco de dança contemporânea e depois eu fui para a dança esportiva, né? Que é uma dança competitiva, que tem uma série de regrinhas, enfim. Mas o Butô, ele é uma dança que bom, eu não sou nenhuma especialista na área de dança, né? Mas pela convivência que eu tive com esses artistas, que foi muito rico na minha vida, né? E agradeço à Fundação Japão por ter me proporcionado esse tipo de experiência, é que, primeiro, eles vivem a dança, né? Eles vivem a dança e que o Butô é uma manifestação dessa vida, de uma maneira muito livre, né? E olha, todos foram... o Akira Kasai, assim, o Kazuo Ono falava a rosa, a rosa, a rosa, e eu ficava traduzindo a rosa, a rosa, a rosa. Eu falei, né? Mas ele tinha poucas palavras soltas, mas eu acho que a gestualidade dele dizia tudo, né? O Kasai, ele é um pouco louco, assim, no sentido de faça tudo, explode, extravasa, né? Ele falava do não cotidiano, né? Vai para o lugar do não cotidiano, né? O Kasai. Pois é. Ele falava nisso, do não cotidiano. Coti e não coti. Ele era uma pessoa incrível, todos eles, né? Uma pessoa bem incrível. E aí a convivência entre eles, a discussão entre eles, aí começavam a discutir sobre Butô. Bom, enfim,
foi uma experiência ímpar. Mas sobre o Má na dança, ou Má na arte, eu acho que o primordial é a gente entender um pouco a existência desse espaço intervalar, né? Que não é aqui nem lá. Ou fugir dessa visão dualística ou positiva, do bem, do mal, do corpo e mente, né? Do branco e preto. Não, mas existe uma zona cinzenta que a gente acaba não valorizando, e a cultura japonesa coloca um foco nessa zona cinzenta, né? Então, é o vestígio de um som. Não o som, não o silêncio, mas o vestígio de um som, entre o som e o silêncio. Ou, na pintura, o espaço branco do papel, né? Que é um branco, mas ele não é um fundo. Ele é fundo, mas é muito mais do que isso, porque sem ele a figura não seria figura. Então, é um pouco assim, é tentar ver o espaço branco do papel em vez de ver a figura. Né? Isso é um pouco a questão da pintura. Em questão da dança kabuki, por exemplo, existe um momento de não ação, né? Então, ou até um momento de silêncio. É um pouco... O silêncio é importante para valorizar o som. Mitico, mas você não falou que é vestígio? Pois é. Essa é a dificuldade. Depende, o Má é muito relacional. Então, não é assim, o Má é isso. O Má pode ser isso em ocasião X, um vestígio, em ocasião Y pode ser o silêncio. Né? Então, é importante a gente entender, eu acho que é importante a gente entender o homem em relação às plantas, em relação à terra, em relação à atmosfera, em relação à água. Essa relação que se desenvolve é muito importante. Então, todo silêncio é má? Não. Depende muito da relação que você vai estabelecer. Né? Então, o Má, ele se constrói de acordo com a relação que você vai estabelecer com as coisas. No cinema de Ozu, por exemplo, que a gente viu essa semana, que a gente viu que o corredor vazio, porque os alunos me falaram, olha, professora, a gente vê nos YouTubes da vida, quando a gente bate o Ozu, fala em cinema do vazio. Né? Mas a gente tem que entender o que é esse vazio. Porque o vazio é um vazio de disponibilidade, de possibilidade de interpretações. O vazio só é Má quando ele é gerador desse tipo de... Ele tem esse poder e ele é gerador desse tipo de interpretações. Quando ele potencializa outros signos, né? Então, não é todo silêncio que é Má, não é nem todo vazio que é Má, nem toda ação parada que é Má. Depende da relação que você vai estabelecer. E é bastante complexo, né? Mas é fascinante. Quando nós entramos na pandemia, logo nos primeiros encontros, né? Que, aliás, foi maravilhoso, a gente presencialmente se via uma vez por mês. Agora, a gente, para compensar a falta da presença física, a gente se encontra 2 vezes. E aí eu perguntei,
Michiko, será que esse momento é um momento má, né? E você falou que ainda não dava para saber, porque ele não tinha se apresentado ainda com pleno de possibilidades. Agora você acha, como que você acha que nós estamos? Em que momento, né? Olha, eu acho assim. Quando eu vejo um noticiário de que abriu shopping e, sei lá, uma marca, uma empresa de marca vendeu horrores, as pessoas foram lá e compraram um monte, você fala, nossa, esse pessoal não... Nada, né? Nada. Quer dizer, o consumismo, o consumismo que indica um certo status, símbolo do status, não aquele consumo levado pela estética ou pela necessidade ou pela sobrevivência, mas aí você diz, não, então para essas pessoas o momento pandêmico não pode ser má, né? Ou não, ou às vezes as pessoas, não sei. Agora, se as pessoas começarem a pensar de um modo diferente, espero que sim, né? Eu, por exemplo, não sei, eu falo, não tenho tempo, ainda fico lavando sacolas de plástico, mas eu falo, vou jogar sacola de plástico? Não, eu vou reutilizar. Eu fico lavando com detergente, água, e tento economizar água, enfim, tentar, assim, ter uma consciência, a gente tem uma consciência, eu tenho uma consciência, eu acho, desenvolvi uma consciência diferente durante a época da pandemia. Espero que quando termine a pandemia não volte a ser o que era antes. Sim. E que a gente, bom, pelo menos o fato de estar estudando um pouco sobre essa relação da planta com o ser humano, da terra, né, a questão da Gaia, etc., talvez, provavelmente está trazendo um outro olhar, né, que é um olhar um pouco assim da cultura japonesa. Não sei se vocês sabem, teve uma chuva muito forte no Japão nesses últimos dias, principalmente no sul do Japão, na região de Kyushu, e as pessoas, tem muita gente sem casa, com uma casa desmoronada. Nossa. Ontem estava noticiando 58 mortes. Ai, então, a natureza no Japão, bom, aqui também, né? Aqui também a gente tem chuvas fortes, mas lá tem terremotos, lá tem maremotos, enfim, lá é pior do que a gente. Então, os japoneses têm um respeito, né? E um medo em relação com a natureza por causa dessas intempéries, primeiro, e segundo também a própria origem cultural, né, shintoísta, que acredita que os divinos elas se alojam nos elementos da natureza, não é? Então a natureza ela é muito respeitada. Existe uma compreensão não dualista entre o homem, ou menos dualista, eu diria, entre o homem e a natureza, né? Porque o Japão também se ocidentaliza cada vez mais. De um modo que eu acho que essa visão, esses estudos que estão sendo desenvolvidos de ter uma consciência de integração entre o homem e a natureza, né?
é algo positivo. Eu acho que dialoga com a cultura japonesa e, ao mesmo tempo, eu acho que isso pode nos levar a pensar de um outro modo, porque o pensamento leva a ações, né? Essa é uma esperança dessa pandemia. E a gente tem, assim, muitas vontades, né, que apontam que, enquanto você permitir nossa proximidade, ela vai muito longe, né? Porque muitos temas que a gente quer levar adiante artisticamente, eles passam por essas ideias, né? Que, inclusive, que eu não consegui desenvolver ainda, que ficou lá, que são os fantasmas de Fukushima, a questão dos javalis, e agora com essa pandemia também, com esse desencarne em massa de pessoas, né, me lembrou muitos momentos assim, guardadas as proporções, né, e que a gente quer continuar aprendendo. Eu acho que aqui nesse encontro da gente deu para ter só um aperitivo da riqueza que é esse contato, né? Que também supre as nossas paixões, porque a gente adora artes plásticas, enfim, né? Tudo isso a gente... Tem um espetáculo que a gente criou chamado Tempo Suspenso, que eu acho que dialoga com duas... não sei se... com a Michiko como pessoa e com a Michiko como pesquisadora, né? A gente fez o Tempo Suspenso e ele falava sobre a questão do refúgio aqui em São Paulo, né? O refúgio como um espaço má, né? Como uma espacialidade má, porque a pessoa não tinha... ela não estava mais no país de origem e ela também não se sentia acolhida totalmente no país de destino, né? Ela vivia nesse lugar intermediário, né? E você estuda também sobre a questão dos bairros, né, Michiko? Sobre as bordas e as pessoas em situação de refúgio. E também quando você deu uma palestra aqui para a companhia, né, você conta que você também se sente nesse espaço intervalar, né? Você nasceu no Japão, mas vive muito tempo no Brasil. Então a gente criou esse trabalho pensando nesse elemento cultural, né, na sua pesquisa, mas ela de alguma forma também dialoga com a sua vida, com o seu estudo, né? Eu só contar um pouquinho como é que foi esse processo. Eu lembro de um momento muito especial que você orientava esse projeto e falou: vamos almoçar num restaurante ali em volta da Pastoral, né? E nós fomos todo o elenco, você juntas, a gente almoçou num restaurante de comida congolesa e foi um momento muito interessante da pesquisa desse espetáculo. Nossa, foi maravilhoso acompanhar vocês. Pena que não tive tempo para acompanhar mais. Mas eu já estudei bairros multiétnicos, tanto aqui no Brasil, né, os multiétnicos orientais, que seria o bairro da Liberdade e o Bom Retiro, como também bairros multiétnicos no Japão, que seria o bairro chinês e o bairro coreano em Tóquio. Eu sempre... Bom, eu sou imigrante, né? E como imigrante, a gente se sente sempre um pouco o outro. A gente sempre sente dividida entre, no meu caso, entre o Japão e o Brasil. E, ao mesmo tempo, é interessante a gente sentir uma identidade ambivalente, porque lá no Brasil, aqui no Brasil, as pessoas falam que eu sou japonesa. E lá no Japão, elas falam que eu sou brasileira, né? Então, a gente vê que, dependendo da referência, a gente é uma coisa ou é outra, né? Essa minha gestualidade não é
de um japonês. E justamente por isso, eu acho que o Ma entrou na minha vida por essa questão identitária mesmo, de eu me sentir sempre um pouco fora do lugar. Eu era muito tímida, porque quando eu vim para cá com 8 anos, eu não sabia falar português. E as pessoas assim, criança, né? Eles sempre ficavam colocando numa situação assim de brincar comigo, no sentido de dizer ô japonesa, ou alguma coisa assim. E eu lembro que eu sempre ficava junto com uma menina negra, né? Que era mais velha, que estava no grupo e na classe, e ela me aceitava, porque as minorias se juntam, não é? Sim. Então, eu vivia muito com ela, até o momento de eu começar a aprender a falar o português, etc. Mas, mesmo assim, eu vivi muito na comunidade nipônica ou asiática. Eu tive muitas amigas coreanas, chinesas, ainda tenho. E eu acho o Brasil maravilhoso porque a gente consegue ter contato com todas essas etnias e imigrantes de diferentes origens. Eu aprendi a fazer um prato com uma chinesa, faço até hoje, né? Enfim, nesse ponto eu acho muito rico o Brasil. E eu acho interessante essa pesquisa, justamente porque eu tenho esse sentimento identitário com essa situação fronteiriça. E, ao mesmo tempo, a gente pode ver que, atualmente, no Japão, eu estava lendo esses dias, os japoneses estão barrando a entrada de estrangeiros. Mas tem alguns imigrantes que voltaram para a sua terra, só que voltaram, mas a mulher e a filha voltou, mas o marido ficou no Japão. Ou voltou porque a mãe tinha morrido, então voltou para o funeral e eles não estavam conseguindo entrar. E agora eles criaram certas regras permitindo, em certas ocasiões especiais, a entrada de estrangeiros. Então, e o japonês ele é muito preconceituoso, né? Nesse sentido, eu acho o Brasil uma maravilha. Aqui no Brasil, quem nasce no Brasil é brasileiro. No Japão, a nacionalidade ela é definida não pelo local de nascimento. Se vocês forem para o Japão, se vocês tiverem um filho, os filhos não vão ser japoneses, vão ser brasileiros, porque não tem consanguinidade japonesa. Né? Então, é uma situação complicada para o imigrante, principalmente agora, porque a gente vê que quem está trabalhando agora, ou quem está precisando trabalhar, não tem disponibilidade financeira de ficar em casa, são pessoas pobres, incluindo os imigrantes, né? Os bolivianos, os venezuelanos, enfim. Então, e existe, eu acho que os imigrantes, né? Eu acho que a gente, os refugiados, né? Quer dizer, existe os imigrantes, a gente não pode colocar todos numa panela só, né? Existem os imigrantes como eu, existem os imigrantes refugiados que estão sem casa, sem alimento, estão desnorteados com essa situação econômica e pandêmica, né? E eles estão topando qualquer tipo de serviço,
Sim. E são os que estão se arriscando mais para todos nós, né? Sim. É uma época muito difícil, né, Mitico? Que a gente não poderia imaginar que fosse acontecer, né? Mas temos que passar por ela e eu acho que são essas redes de afetos que vão nos dar força para continuar, né? A gente também conversou no grupo, né, sobre isso, que as pessoas que já tinham essa vida interior mais abastecida estão passando por esse isolamento com mais desenvoltura, né? Porque já são pessoas mais voltadas para leitura, para pesquisa, para, né? Elas não têm esse furor de sair, né? De sair para a rua. Embora não seja fácil também, mas a gente sabe que abastecer a vida interior, né? E a arte é muito importante, né? Nesse momento também, está fazendo com que a gente tenha uma sanidade maior, né? Olha, eu estava ouvindo outro dia o meu professor de semiótica, que, nossa, quando ainda era estudante, né, de pós-graduação. E aí ele, com muita saudade, né, eu fiquei ouvindo, porque a PUC estava dando algumas lives, né, e eu falei, ai, deixa eu ouvir. Aí eu fico cozinhando, passando roupa, e aí eu fico falando o tempo, né? E eu fico ouvindo. E ele falava assim, ele sempre falou, ele é um engenheiro que virou filósofo, estuda a filosofia do Peirce. E ele diz assim, bom, qualquer ciência tem que estar relacionado a um fenômeno, né? Se você faz uma experiência, mas não comprova o fenômeno, então você está com uma hipótese errada, né? Então, a realidade fenomênica, ela precisa corresponder à ciência, né? É isso que diz se a ciência é válida ou não. Mas aí ele diz, mas a matemática é diferente. Porque a matemática, você pode, diferente da física, diferente de outras ciências, você pode extrapolar, você pode ter... A gente tem um espaço de 3 dimensões. Na matemática, você pode fazer cálculos para um espaço de 7 dimensões, 10 dimensões. Porque a matemática é uma ciência também do possível. E a arte é uma ciência do possível. Que legal. Por isso que muito bonito. Nesse momento é importante a atividade artística, porque é a atividade artística que traz o mundo possível para que a gente possa sentir, refletir, e a gente precisa disso nesse momento. Eu acho que tanto os filósofos, os estudiosos, teóricos ou os artistas, eu acho que a gente recebe algum toque, uma inspiração e que te leva a fazer o que você faz, né? A gente ficou muito impressionado porque essa brincadeira de mandar os vídeos sem compromisso para as crianças, ele nasceu de um café da manhã e a gente estava brincando. E assim, a gente não sabe, do nada aquilo começou. Daí nós esgotamos todos os nossos recursos. Agora vão ter reprises, porque a gente não tem mais boneco, não tem mais. E aí, mas aí, quando chegou
no primeiro dia que não iria ter o vídeo, eu falei assim, mas espera um pouquinho. Todos se acostumaram a trocar bom dia. Então, você escreve, bom dia, e a Dora, bom dia, e a Mico fala, bom dia. Eu falei, e não vai ter mais bom dia? Aí, o que eu fiz? Eu fotografei, tirei uma foto de um boneco, depois de uma pedra, e enviei com bom dia. Essa semana está do seguinte jeito, todo mundo tira foto dos bonecos que tem em casa e manda bom dia. Então, virou outra coisa. Né? A gente não sabe... A nossa necessidade de se comunicar, né? De estar em contato com o outro, de afetar o outro e ser afetado, né? Isso é muito... E são pessoas também que têm mais disponibilidade de tempo, porque também isso, né? Tem outras pessoas que estão muito assoberbadas nesse momento. Obrigada. Você, a Simônia, são os professores, pessoas que né? Os professores estão sendo sugados, né? Absolutamente sugados. A gente que está começando agora a ficar mais tempo em frente ao vídeo, a gente está percebendo o gasto físico e mental que é muito maior, né? Mas, enfim, eu acho que a gente... Só aproveitar esse tema, né, que a gente trouxe da escola e falar um pouquinho, porque apesar de você ser nutrida, né, por essa relação com os alunos através da internet, e é o único jeito possível, né, o ensino também é uma arte da presença, né? A gente não pode perder essa dimensão, né, da transmissão do conhecimento ao vivo também. Assim como a arte, eu acho que a educação e a transmissão de conhecimento, ela não pode perder essa dimensão do ao vivo, inclusive politicamente, né? O papel do professor é fundamental na formação do ser humano. E a presença física, né? A relação ao vivo, ela é fundamental, né? Sem criar longas polêmicas sobre isso, né? Mas eu acho que vale a pena falar, já que a gente trouxe essa questão do sacrifício que está sendo para o professor, mas a arte da presença também, o ensino ao vivo é fundamental, né? O que você acha? Eu sinto muita falta de olhar, né? Porque, como são muitos alunos, os alunos desligam o vídeo, não é? E tem muitos alunos que, enfim, devem ter condições apenas básicas de acesso, né? Não são todos os alunos que têm Wi-Fi, não são todos os alunos que têm computador. Então, muitos acessam por celular. Então, a gente, todo mundo, a gente vê só bolinhas com iniciais ou fotos e a gente fica falando para a bolinha. É horrível, porque a gente não sabe a recepção, porque a comunicação, ela não é unidirecional, né? Porque a televisão, por exemplo, é unidirecional, mas a internet não é, né? Você pode, ele é bidirecional. Então, quando a gente olha para a pessoa, a gente sabe se a gente está agradando ou não. Quando o aluno começa a olhar no celular na aula, eu já falo, bom, deixa eu mudar de tática. Quando eu vejo que os alunos estão começando a ficar com sono, mudo de tática, conto uma piada, faço uma besteira. Enfim, são estratégias que a gente desenvolve na aula, mas como a gente não consegue sentir a reação, sei lá se todos os alunos estão realmente do outro lado da tela. O aluno pode ligar e está fazendo outra coisa, né? Então, são estratégias que a gente adota na esperança de que elas sejam passageiras, né? Pois é.
Então, eu acho que não dá para substituir a aula presencial, não dá mesmo. Tanto que a gente tem uma orientação de que mais que 2 horas não é recomendável. Né? Porque a gente tem aula de 4 horas, mas não dá para dar 4 horas de aula. Impossível. Né? Se eu estou cansada do live, apesar de toda uma praticidade do live. Sim, é muito cansativo. Né? Você pode estar passando roupa e estar assistindo live. Quer dizer, é muito prático. Mas uma coisa é você estar lá presencialmente, não é? Então, e a universidade, existe uma pretensão do governo federal de transformar a universidade pública em EAD, ensino à distância, né? E a gente tem batido o pé que realmente não, o nosso curso não foi feito para ser ensino à distância, né? E nem deve ser. E a gente está tendo treinamento para que o que a gente chama de atividade domiciliar especial, ADE, a gente não chama de EAD, mas ADE, que o ADE seja o mais interativo possível, que o ADE respeite as condições socioeconômicas e materiais do aluno. Então, a gente está tendo uma série de treinamentos com aplicativos diversos, com plataformas diversas, super complicadas, né? Ai, gente! Na área tecnológica. Mas Mas, olha, tem uma coisa bem interessante, que é o chat, né? Então, a gente está falando, eu não consigo falar e olhar no chat. Travou. Travou aqui, Mitico. Travou tudo. Então, isso eu acho muito, muito bacana. Então, tem algumas vantagens também, né? E a gente também. Aproveitar Você sabe que, desculpe, na aula de yoga, as pessoas falam que elas estão gostando de fazer yoga online porque elas podem ficar mais à vontade. Que também é uma coisa que a gente não quer perpetuar de forma alguma, mas até a aula do Toshi nós estamos fazendo online. Nós fizemos uma aula experimental para ver como que funcionaria. Para nós que fazemos há muitos anos, funcionou muito bem. Não sei hoje, que acho que ele vai conversar com quem nunca tinha feito, né? Porque ou é isso, ou também nós vamos ficar imobilizados, né? Mas também que conecta com a cultura oriental, é esse papel do sensei, né, do professor. Porque mesmo à distância, né, a gente precisa dessa orientação, né? Então, nesse momento é o que é possível ser feito, e eu acho que é um respiro, né? Você falou no começo da entrevista, os alunos estão dando esse retorno, né, Mitico? É importante o contato, né? É um ato de resistência mesmo. Está sendo difícil para o professor, mas saber que você está fazendo a diferença para o teu aluno nesse momento também é algo que dá um ânimo, né? Dá um respiro. Nossa, me energiza demais, né? E os alunos da graduação montaram um Instagram, né? Filmes, quer dizer, eles estão super animados. Quando eu vejo o pessoal trabalhando, animado, com prazer... Sim, aí você ganha força, né? Ganha uma sobrevida, né? Mitico, para a gente caminhar para o final desse encontro, né? A gente está pesquisando o MA
né, na estética da companhia, na dança que a gente cria. Nos espetáculos que você já acompanhou da companhia, como público, como orientadora, você tem algum momento que você, ou uma relação, ou uma performance, ou uma cena que você identifica que a gente criou essa espacialidade, essa relação com o público, esse momento no palco? Você tem alguma lembrança dessa... Eu acho que sim, eu acho que sim. O, o tempo suspenso, tanto aquele que vocês apresentaram no centro de São Paulo, o Estranhos Seres, Nebulosos e Ilusórios, inspirado nas fotos do Tateu Aquinil. que é lindo, é lindo. Lá também eu identifiquei vários momentos máximos, né? Que foi um dos... eu acho que o local, né, que vocês escolheram foi assim... O lugar é lindo, né? Lindo. É lindo, quer dizer, ele é um lugar muito concreto e ele não tem linhas exatas, então ele parece, né, você fica sem saber direito aonde você está e ao mesmo tempo você está na cidade, né? Então, mas eu acho que o próprio local já é um espaço já humano. Já que não é dentro, não é fora. É fora, mas não é fora, porque não é na rua. Ele te permite, não tem parede, mas tem muro, mas você vê a cidade por trás desse muro, e vocês dançando. Nossa, foi muito lindo, foi muito lindo. Mitico, obrigada por você estar conosco nessa jornada, nos orientando, nos ensinando. A gente acho que deu para dar assim, só uma pontinha do iceberg, né, de todo esse sabor, de todo esse conhecimento que você compartilha com a gente, né? Então é isso. Quem sabe mais para frente a gente faz outra rodada, né? Então, muito obrigada, Mitico. Muito obrigada. É um prazer, é sempre um prazer estar com vocês. Vocês sabem disso. Sim, sabemos. Obrigada, Mitico. Até.